Fala galera, beleza? Bom, vamos continuar aí o vídeo, certo? A gente está no vídeo 27. Agora nós estamos no livro de psicologia, estamos no capítulo sobre a psicanálise. E daqui 2 páginas a gente acaba que vai dar mais ou menos uns 3 vídeos, então vamos lá. A gente vai falar agora sobre a descoberta da sexualidade. Na descoberta da sexualidade infantil. Esse tema, na psicanálise freudiana, é central, tá certo? É por causa dessa teoria. É nessa teoria que ele vai trazer uma questão onde vários complexos e traumas e tudo mais vão ser gerados, vão ter a sua origem no processo que vai construir essa questão da sexualidade infantil, tá? Bom, então vamos lá. Vamos por pontuações aqui, tá certo? Que esse tema, ele é um tema bem... com muito detalhe. Então é interessante a gente fazer ponto a ponto para não fugir muita coisa, tá certo? Porque a ideia é falar todas as informações que tem no livro, tá? Todas as informações necessárias que tem no livro. O que acontece? A primeira questão da teoria é o fator de que a maioria dos pensamentos e desejos, né, que são reprimidos, como a gente viu no vídeo anterior, eles têm esses conflitos, né? Eles têm uma ordem sexual. Eles têm alguma origem na questão sexual, tá? Então esse é um primeiro ponto. Por quê? Nós falamos no outro vídeo de uma série de questões, como traumas, desejos, vontades, conflitos. Aqui já está falando que eles têm uma origem nessa questão sexual, tá? De ordem sexual. O que acontece? Na teoria freudiana, todos esses traumas, ou grande parte deles, né, esses traumas, são traumas de infância, tá? Eles têm uma origem na infância, certo? Então, quer dizer, você tem ali a origem dos sintomas lá na infância, no processo sexual da criança. Certo? Isso nós vamos ver um pouco mais para frente com mais detalhes. Isso aqui é importante só para entender o processo e pontos importantes sobre essa teoria, tá? Então o que acontece? Isso é tão importante na teoria freudiana que ela tem ali, dentro dessa teoria, dessa importância da sexualidade infantil, ela tem o centro, a importância da sexualidade e da qualidade de vida psíquica do ser humano. Então, quer dizer, a criança, para a teoria freudiana, ela desde que nasce, ela já tem uma questão sexual, tá? E nessa questão sexual, no desenvolvimento dessa questão sexual, é que vai se desenvolver uma série de traumas e conflitos. E não só isso, mas isso agora como foco do estudo freudiano, tá? A gente vai falar disso, daquilo que vai ser tratado pela psicanálise, certo? Isso tem origem lá no fator do desenvolvimento da sexualidade infantil, certo? Então, essa sexualidade infantil, ela está no centro da vida psíquica. Ela é muito importante para a vida psíquica, certo? Bom, e aí, lógico, uma coisa interessante é que ele vem com essa ideia de que a criança, ela nasce já com desejos sexuais, isso vai se desenvolvendo. Para aquela época, aquilo foi muito pesado, porque nós estamos falando de uma época, principalmente de uma questão religiosa, onde tinha o puritanismo, uma ideia puritana, que em uma linha dessas ideias acreditava que a criança era um ser inocente, né? Então, quando ele mostra que a criança já tem desejos dessa linha, é um choque para aquele momento, tá certo? Quer dizer, para aquela visão da infância. Aquela visão da infância que mostra que a criança era inocente. Então, é um choque mostrar que essa sexualidade ela vem desde a infância, desde do momento em que ela nasce. Freud vai sondar isso e vai ver que essa sexualidade, esse desenvolvimento, ele vai ser dividido em vários momentos e ele vai se desenvolver de várias formas diferentes em cada momento, tá? E ele vai fazer uma teoria, vai dividir, vai nomear
esses momentos, tá? Então a gente vai para os aspectos dessa descoberta que o Freud fez, tá? Tá acompanhando o raciocínio aí? Tranquilo, tá? Vamos lá, 3 pontuações aqui que eu marquei, ó. A função sexual existe desde o início da vida, logo após o nascimento. A função sexual, tá certo? Então a criança já vai reconhecendo isso conforme ela vai crescendo e se desenvolvendo. Nós não estamos falando de uma criança que vai crescendo e se desenvolvendo depois dos 5 anos. É desde que nasce, tá certo? E a gente vai ver isso mais pra frente. Segundo ponto aqui, o período de desenvolvimento sexual, ele é muito longo e complexo, né? O Freud constatou isso. Ele vai tendo fase, essas fases são de desenvolvimento, amadurecimento e mudanças, né? Então, ele é longo e ele é complexo, certo? Por isso que ele influencia tanto na vida psíquica e acaba sendo o centro da vida psíquica para Freud, certo? Outra pontuação importante é a ideia do libido, né? Assim como Freud vai chamar, né? Ele vai chamar com as palavras dele, né? Ele vai escrever assim: a libido é a energia dos instintos sexuais e só deles, né? Então a libido é aquela vontade, aquela energia, aquela predisposição e disposição à questão sexual, né? Quando nós falamos de questão sexual, nós estamos falando só de sexo, tá? Nós estamos falando de uma busca por um prazer, certo? Que está ali contido entre mente e corpo. Então, essa busca, tem essa libido, que é essa energia que move isso, e essa energia, ela é direcionada somente para a questão sexual, certo? Bom, esses são 3 aspectos importantes para a teoria do Freud, tá? Tudo isso ele vai observar o desenvolvimento do ser humano, quando ele nasce até quando ele morre, tá? Agora tem outra pontuação aqui, que é o desenvolvimento psicossocial, tá? Uma coisa interessante que nós temos que entender é que o desenvolvimento psicossocial, ele tem ele é destinado a uma sobrevivência, tá certo? É como se ele se moldasse a garantir uma qualidade de vida psíquica, certo? Para a sua sobrevivência. Quando é que a gente pode constatar isso? No vídeo anterior também. Quando nós falamos que aqueles traumas, né, aquelas confusões mentais, aquele excesso cultural e tudo mais, se eu não me engano foi no vídeo passado, tá? Porque como eu já li o livro, às vezes eu tô me confundindo. O cérebro vai fazer uma divisão, né? Ele vai jogar informações fora, outras informações ele vai reter, outras informações ele vai usar. Informações que podem causar uma confusão mental, uma falta de qualidade psíquica ou um dano psíquico, ele procura se afastar desse tipo de pensamento, esse tipo de conteúdo, tá certo? Então, uma questão do desenvolvimento psicossocial é voltada a essa questão da sobrevivência, da qualidade de vida psicossocial, tá certo? Psíquica do ser humano, tá? Bom, outro ponto importante aí é que nessa época, né, essa questão do prazer, no começo, desse desenvolvimento psicossocial, ele está atrelado ao próprio corpo. O ser humano, ele procura prazer no próprio corpo. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente nas fases do desenvolvimento da teoria, tá? Então, quer dizer, você tem aí fases desse desenvolvimento, certo? E nessas fases, algumas delas, mostra claramente que, em primeiro momento, o objeto de prazer do ser humano é ele mesmo, está contido no corpo dele, certo? Isso vai mudar mais para frente, tá? Então isso é um pouco do desenvolvimento psicossocial, pontuações. Agora vamos falar das fases do desenvolvimento sexual. E elas são em algumas fases, eu posso falar que são em 4 fases, tá? Bom, vamos lá. Eu vou falar todas, depois eu vou explicar um pouquinho de cada. Tem a fase oral, tem a fase anal, tem a fase fálica, tem o período de latência dessas fases e tem a fase genital, tá? O que cada uma delas representa? O que cada uma delas é? Cada uma vai acontecer em determinados períodos, até mais ou menos 6, 7 anos, aqui é a última. Depois vai ter um longo período de grandes proporções de transformação.
de estabilidade. Bom, vamos lá. Então a primeira fase é a fase oral, tá? A fase oral, ela tem a zona erógena dela, é a boca. O que é essa zona erógena? É a parte que dá prazer à pessoa. Então, o neném, qual é a parte que dá prazer no neném? É a boca. Então ele mama, ele come, ele põe tudo na boca. Porque ele está numa fase onde a boca sente o prazer. A boca conhece. Então ele vai colocando tudo na boca porque psiquicamente esse é o momento do desenvolvimento dele enquanto ser humano, que a boca é o que dá o prazer para ele, né? De reconhecimento das coisas. Então por isso que a criança coloca tudo na boca, quer experimentar tudo, certo? Fase anal, que é a segunda fase aí também, quando a criança pequena, de 1, 2 anos, é o seguinte, a zona de erotização, né, dela é o ânus. E aí entra a frase do cocô e tal, certo? Eu não vou detalhar todas elas, tá bom? Só vou dar uma passada de linha aqui só para vocês entenderem. Tem a fase fálica, que assim a erotização dela muda também. Agora ela passa para os órgãos genitais, os órgãos de reprodução, certo? Tem o período da latência, que esse período da latência ele vai até a puberdade, tá? Do ser humano. E é o seguinte, ele vai se destacar por um ponto muito interessante e distinto, que é ele vai dar uma freada no que a gente pode chamar dessa dinâmica da atividade sexual, né? Da erotização. Então ele vai dar uma parada, isso vai dar uma diminuída, certo? Aquela fase da criança, né? Que vai ser depois dos 5 e tal. Ele vai dar uma diminuída. Então, esse período da latência, de um determinado amadurecimento e mudança e transformação. Depois vai vir outra fase, que é a fase genital, tá? Essa fase genital aqui é uma das mais importantes na questão de desenvolvimento. O objetivo dela é de um pouquinho diferente dos outros, vocês vão ver, mas tem alguns momentos, algumas fases que vão ser mais evocadas do que outras, tá? A fase genital é o seguinte, né? Por aqui. Objeto de erotização ou de desejo está em um objeto externo. Então, ele passa todas aquelas fases tendo como objeto de erotização partes do próprio corpo. Ele sente prazer com partes do próprio corpo, com a boca, com o ânus, depois com o órgão sexual. E aí ele fica mais velho e agora ele vai reconhecer, ele vai sentir esse prazer, essa vontade de suprir prazer, né? Esse desejo por prazer vai estar agora no outro, numa outra pessoa, não vai estar mais nele. Então, chegando nessa fase, ele troca o seu objeto. O objeto não está mais nele, o local do objeto, mas o objeto de desejo está lá fora, certo? Por isso que aqui tem crianças que você fala que tá namorando menininha, dá beijinho na menininha, dá beijinho no menininho, eles ficam com nojo. Porque eles estão no momento onde a zona de erotização deles ainda não é o outro, ainda está neles. Então, gera essas reações de nojo e tal, né? Aí você fala pra criança que vai casar, ela fala que nunca vai casar e tal, nunca vai namorar. Porque o objeto de desejo dela ainda não é o outro, tá? Depois a gente vai ver um pouco disso na teoria de Édipo, tá bom? Do Freud, no complexo de Édipo. Bom, aí a gente chegou aqui num ponto importante, que são os processos e ocorrências desses momentos. Esses momentos, dentro deles acontecem vários processos psíquicos, tá? E um deles é exatamente esse que nós estamos falando, que é o complexo de Édipo, o famoso complexo de Édipo, certo? Tem gente que conhece como a história do filho que gosta da mãe, que amava a mãe, né? Mas é o complexo de Édipo. Então vamos por ponto a ponto aqui, tá certo? Primeiro, essa estrutura aí de personalidade do indivíduo, né? Quando que o indivíduo vai montar a base da personalidade dele? Freud vai falar que é na fase fálica, que acontece dos 3 aos 5 anos mais ou menos, certo? Então esse é o primeiro ponto. E aqui tem uma pontuação interessante, que é no complexo de Édipo, o objeto de desejo do menino é a mãe, ele deseja a mãe, né? Ele passa um período desejando a mãe. Então, por isso que
muitas vezes o filho ele procura a mãe, porque o objeto dele de desejo é a mãe. O que supre o desejo dele está na mãe. Por exemplo, o peito e o leite, né? Por quê? Lembra que a zona de erotização dele no primeiro momento está na boca, ele sente prazer na boca? Então, elementos que dão prazer a ele estão na mãe naquele momento, certo? Então, isso é muito importante para o complexo de Édipo, porque isso vai montar o complexo de Édipo. Então, o filho, por ver a satisfação desse desejo na mãe, ela é o objeto de desejo do filho. E aí ele vai passar por um tempo nesse objeto de desejo. Só que ele tem um problema, ele tem um rival. Ele tem uma pessoa que compartilha o momento, divide o momento dele com a mãe, né? Que faz com que o momento e a atenção não seja só dele, que é a figura do pai, a figura paterna. Essa figura vai ser o inimigo dessa criança. Depois de um tempo, essa criança ela vai voltar o seu desejo para o pai. Depois esse desejo sexual morre. Por quê? Porque quando ele está desejando a mãe, ele começa a querer ser o pai. E onde ele vai começar a construir todo um sistema de educação para conquistar a mãe. Ele vai se espelhar na figura cultural do pai, certo? Então, todo o projeto social, todo o projeto de regras, tudo isso que o pai tem na vida, expõe para essa criança, ela vai internalizar essas regras sociais, certo? Ele vai internalizar, e internalizando ele vai se assemelhar ao pai. Logo após um amadurecimento dessa criança, ele vai desejar o pai, porque ele vai ter medo de perder o pai, então ele troca. Depois que ele troca, ele vai ter o objeto de desejo o pai, para satisfazer o seu desejo. Mas como ele já pegou as regras sociais e culturais pelo pai, ele deixa esse desejo. E aí vai passar por uma outra fase, tá certo? E aí, como eu falei, tem a internalização dessas regras sociais que são apresentadas pela figura do pai. Outro ponto importante que é, posteriormente, como eu disse, por medo de perder o amor do pai, ele começa então a desistir da mãe, tá? Então, é um processo que acontece não só com o homem, mas como com o homem e com a mulher, que o Freud também vai falar do Édipo feminino, tá certo? E esse equilíbrio faz com que a criança tenha essa saúde psíquica, busca um momento de desenvolvimento psíquico-sexual, que ele passa por um amadurecimento devido à disputa entre ele e o pai, depois ele começa então a seguir o pai e aí isso se estabiliza. Os dois deixam de ser objetos de desejo diretamente para o filho, tá? E aí ele troca a mãe pela vida social, pelas regras de vida social, certo? Bom, chegamos no complexo de Édipo, explicamos rapidamente, falamos um pouco sobre as fases de Freud. Eu quero colocar uma pontuação importante aqui, tá? Tô falando devagar, que é o seguinte. Vai ter mais textos do Freud, calma. Calma que tem que ser devagar mesmo. Psicanálise, ela tem muitos detalhes. É uma conversa complexa. O que nós vamos ler no próximo vídeo aí, né? A gente falou sobre a sexualidade. Vamos ler, né, sobre... É uma explicação, né? Explicando alguns conceitos. Aí você vai entendendo cada vez mais, porque a gente vai explicar alguns conceitos sobre realidade psíquica, vamos falar sobre a questão econômica, dinâmica, punção, sintoma. Então a gente vai ler e vai explicar direitinho isso. Esse é um tema, é um conteúdo que é devagar, você tem que pegar ponto a ponto, que ele vai se explicando conforme ele vai aparecendo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo pauta, foi ponto a ponto, certo? O próximo vídeo é explicando alguns conceitos. Como sempre, pega o teu caderno, faz anotações se você estiver estudando e pegando esse vídeo como referência, tá certo? Você viu que tem assuntos aqui que a gente não se aprofunda, até porque é um livro de introdução, mas os próximos pontos vão dar sim uma aprofundada, tá certo? Então pode ficar tranquilo que é na manhã. Tô explicando porque tem gente que acha, né, que só isso e tal. Calma, vai ter mais informação, mas é na manhã,
ponto a ponto, certo? Até logo, logo mais nós vamos chegar na segunda teoria do aparelho psíquico, que é a famosa id, ego e superego. Vai ser daqui 2 vídeos, tá certo? E para entender ela, você tem que entender todo esse processo, gestação da psicanálise, tudo isso que a gente está falando, certo? Então isso é muito importante. Bom, é isso aí então, até o próximo vídeo, falou, e compartilha esse vídeo no Facebook, que é uma forma legal da galera conhecer o canal. Conhecer o canal, clicar para ver, indica também para os seus amigos. Nós temos aí 28 vídeos de psicologia, nós estamos lendo o livro Psicologia, ele é um livro de introdução. Esse livro, se você conseguir pegar o conteúdo de todo esse livro, é maravilhoso, porque ele fala sobre muita coisa, ele vai desenvolvendo um passo a passo, apresentando muitas teorias da psicologia, muitas pontuações e desenvolvimentos importantes para você que estuda psicologia ou algo que se utiliza também da psicologia, tá certo? Bom, então é isso, galera. Valeu, conto com vocês, compartilha aí, deixa o seu curtir, foi na manhã hoje. Espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo e valeu!